Shaka de Virgem, o homem conhecido por ser o mais próximo de um deus, é um dos cavaleiros de ouro mais queridos pelos fãs. Porém, você já imaginou qual seria a armadura de prata utilizada por Shaka? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Shaka, o cavaleiro de ouro de Virgem. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1. Shaka foi até a Ilha da Rainha da Morte. No mangá de Cavaleiros do Zodíaco, após Ikki matar o seu mestre, ele precisou vencer todos os Cavaleiros Negros e Jango para que pudesse conquistar a armadura de Fênix. Após trajar a armadura de Fênix pela primeira vez, Ikki começa a acreditar que ficou invencível e que ninguém na Terra seria capaz de vencê-lo. Nesse momento, Shaka, vestindo sua armadura de ouro, aparece na Ilha da Rainha da Morte. Ele pergunta ao Cavaleiro de Fênix se ele tem certeza sobre suas crenças. Ikki, surpreso com aquela enorme energia cósmica que Shaka emanava, pergunta se ele por acaso seria um deus. Shaka então revela seu nome e compara Ikki a Son Goku, o rei macaco, dizendo que Son Goku também se dizia imbatível e ainda assim foi dominado por Buda. Curiosidade número 2. Shaka pode apagar memórias. Ikki pergunta para Shaka quem ele é e o que veio fazer na Ilha da Rainha da Morte. Shaka responde que veio punir Jango, que foi derrotado por Ikki. O Cavaleiro de Fênix ataca Shaka com sua ave Fênix, porém sua técnica não passa de uma brisa, segundo Shaka. Em seguida, o Cavaleiro Dourado diz que sempre existe alguém mais forte e que Cavaleiros de Bronze são como macacos na palma da mão de Buda, quando comparados a um Cavaleiro de Ouro. Após derrotar Ikki com um golpe, o Cavaleiro de Virgem comenta que Fênix teria morrido se Shaka tivesse visto uma alma demoníaca em seu olhar. Ele então apaga a memória de Ikki, dizendo que o Cavaleiro se lembraria de tudo quando eles se reencontrassem novamente. Curiosidade número 3. Shaka enviou seus discípulos para matarem Ikki. Esse é um acontecimento exclusivo do anime clássico, onde Shaka possui 2 discípulos. Antes que os Cavaleiros de Bronze, sendo Seiya, Shun e Shiryu, tivessem chegado à Casa de Virgem, Shaka envia seus 2 discípulos para matar Ikki de Fênix. Ikki estava na Ilha Canon, se recuperando, quando o local é invadido por soldados do santuário que o procuravam. Após Ikki derrotá-los, ele enfrenta os discípulos de Shaka, sendo Shiva de Pavão e Ágora de Lótus. Eles falam sobre Shaka, porém Ikki diz não conhecer o Cavaleiro de Ouro, algo que seria coerente até mesmo com a versão do mangá, já que Shaka teria apagado as memórias de Ikki, mas como sabemos, aqui no anime, o Cavaleiro de Bronze nem sequer chegou a conhecer o Cavaleiro de Ouro antes da batalha nas 12 casas. Curiosidade número 4. Shaka foi um mestre maligno, enquanto Ágora e Shiva invadem a Ilha Canon com os soldados, procurando por Ikki, eles acabam espancando um velho que morava naquela região. Esse velhinho acaba morrendo, mostrando que tanto os soldados do santuário, quanto os discípulos de Shaka, não tinham piedade alguma das pessoas comuns. Durante a luta dos cavaleiros contra Ikki, a neta do senhor que acabou de morrer intervém. Shiva de Pavão, sem piedade, diz para ela sair da frente ou seria atingida por seu ataque. O Cavaleiro de Pavão então ataca a menina, enquanto Ikki estava paralisado. Sendo assim, a jovem Ellen cai no vulcão. Vendo por esse lado, imaginamos que os discípulos de Shaka são malignos, porém a verdade é que eles foram envolvidos por seu poder perante as outras pessoas comuns, acreditando assim que suas decisões sempre estão corretas, apesar de outras pessoas sofrerem por isso. E que nessa batalha até mesmo pede para que Shiva tivesse piedade da garota, porém o homem responde que livrou a garota de uma vida de sofrimentos. Porém, meus amigos, sabemos que a morte não é a melhor escolha para evitar uma vida de sofrimentos ou um futuro incerto. Até mesmo Ikki responde que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, independente dos seus motivos ou até mesmo justificações. Sendo assim, percebemos que os discípulos de Shaka se escondem por trás de uma falsa moralidade, onde utilizam suas posições para punir e matar os mais fracos, enquanto dizem estar fazendo o bem.
Curiosidade número 5, a intervenção de Shaka. Ainda falando sobre a batalha de Ikki contra Shiva e Agora, temos também a intervenção de Shaka nesta luta. Após Ellen cair no penhasco, Ikki ataca Shiva com seu golpe fantasma de Fênix, onde o Cavaleiro de Prata se vê meditando embaixo de uma árvore. Porém, de repente a grama se torna serpentes e o atacam. Shiva, graças aos ensinamentos de Shaka, sai ileso do golpe e consegue contra-atacar. Ikki, após ser atingido, avista Ellen escalando o penhasco. A garota ainda estava viva, e no confronto final entre Ikki e os dois Cavaleiros de Prata, Shaka intervém. À distância, o Cavaleiro de Ouro utiliza seu Cosmo para imobilizar o Cavaleiro de Fênix, enquanto seus discípulos o atacavam. Athena, porém, com seu Cosmo, consegue libertar Ikki, que derrota Shiva de Pavão e Agora de Lótus. Porém, sabemos com isso que Shaka monitorava e estava ciente dos atos cruéis de seus discípulos. E com isso conseguimos entender que talvez Shaka mudou posteriormente, após o confronto na Batalha nas 12 Casas. O Cavaleiro de Ouro teria percebido seus erros e se posicionado ao lado da verdadeira justiça. Curiosidade número 6, a batalha nas 12 casas. Na casa de Virgem, Shaka derruba Seiya de Pégaso facilmente, dizendo que ele é muito mal educado e o compara junto de Shun de Andrômeda e Shiryu de Dragão a demônios que se jogam sobre uma carcaça morta. Em seguida, Shiryu ataca Shaka com seu cólera do dragão, porém Shaka contém facilmente o punho do cavaleiro, fazendo pouco caso da técnica capaz de reverter o fluxo da cachoeira de Rosan. Shiryu é derrubado e Shun é o próximo a atacar, lançando sua corrente de Andrômeda, porém Shaka para facilmente e muda a trajetória da corrente, fazendo ela se voltar contra Shun, quase o estrangulando. Utilizando sua técnica Om, Shaka concentra o Cosmo em suas mãos e logo depois ataca os 3 Cavaleiros de Bronze com a sua rendição divina e os nocauteia. Shaka se pergunta como criaturas tão frágeis conseguiriam chegar à 6ª casa zodiacal, imaginando que talvez os Cavaleiros de Ouro das casas anteriores fossem traidores. Shaka diz que mesmo que o considerem alguém próximo de Deus, ele reconhece que Deus tem algo que ele não tem, a compaixão pelos fracos. Então vemos aqui mais uma vez, galera, que Shaka realmente não era nada bonzinho e ensinou seus discípulos o mesmo que ele pregava. O Cavaleiro de Ouro tenta matar Shun, mas é impedido por uma pena de Fênix, que acerta sua mão e faz um dos seus dedos sangrar. Curiosidade número 2, o duelo de ilusões. Na batalha entre Ikki e Shaka temos um combate de ilusões desde o primeiro momento, sendo assim percebemos que Ikki sofreria basicamente alucinações reais, parecidas ou até mesmo piores que as produzidas por seu próprio golpe fantasma de Fênix. Após atingir Shaka com a pena de sua armadura, Ikki se vê de pé em meio a um mar de sangue que começa a subir cada vez mais. Shaka diz que Ikki poderia escapar da morte se ele se ajoelhasse perante ele. Ikki, utilizando o calor do seu cosmo ardente, evapora o lago de sangue. E Shaka admite que Ikki evoluiu desde seu primeiro confronto. E é nesse momento que as memórias e o temor do Cavaleiro de Fênix voltam a assombrá-lo. Ikki se lembra de seu primeiro combate com Shaka lá na Ilha da Rainha da Morte, e Shaka ataca com o ciclo das 6 existências. Ikki passa pelo inferno, o mundo dos demônios, o mundo das feras, o mundo das chacinas, o mundo dos homens e até mesmo o paraíso. Após Ikki ser mandado para um desses mundos, Shaka acredita que ele deve ter escolhido o mundo das chacinas ou do inferno. Porém, Ikki ressurge e ataca o Cavaleiro de Ouro. O Fênix revela que nem mesmo o inferno ou o mundo das chacinas o quiseram por perto. Ikki também ataca Shaka com seu golpe fantasma, porém o mesmo não funciona contra o Cavaleiro de Ouro, que estava próximo de ser um deus. Curiosidade número 8, o homem que superou Shaka. Na luta contra Ikki, Shaka pulveriza facilmente a armadura de Fênix e o ataca novamente. Ikki pensa que deve ficar o mais distante possível de Shaka para que seu cosmo não o atinja. Porém, de repente, o cavaleiro percebe estar correndo em círculos na palma da mão de Buda. Ikki então ataca com seu golpe a ave Fênix. E Shaka utiliza o tesouro do céu, removendo cada um dos 5 sentidos de Ikki. O Cavaleiro Dourado tenta matar o Fênix, porém impedido por Shun. Ikki
Ikki levanta novamente, mesmo sem os seus 5 sentidos, e Shaka tenta tirar a vida do Cavaleiro de Bronze, mas Ikki cria uma barreira à sua volta. Sendo assim, o Cavaleiro de Virgem resolve tirar o 6º sentido de Ikki, e após perder seu 6º sentido, Ikki eleva seu cosmo, que fica maior do que o de Shaka. O Cavaleiro de Virgem então entende que esse era o plano de Ikki desde o começo, que ao se privar de seus 6 sentidos, conseguiria aumentar seu cosmo até o infinito. Sendo assim, o Cavaleiro de Fênix e o Cavaleiro de Virgem são jogados em um espaço-tempo distorcido, em outra dimensão, devido ao imenso poder que Ikki utilizou, mostrando que nessa batalha, o Cavaleiro de Fênix superou Shaka de Virgem. Curiosidade número 9, qual é a armadura de prata de Shaka? Pois bem, meus amigos, como sabemos, Shaka foi um cavaleiro de ouro desde sua infância, tendo conquistado a armadura de Virgem com apenas 7 anos. Porém, uma teoria surgiu entre os fãs, mais precisamente uma ideia de Mycene Sagitter e Serena Samp, onde Shaka poderia ter utilizado a armadura de Lotus. Como sabemos, tanto Ágora de Lotus quanto Shiva de Pavão são seus discípulos, porém, por que Shaka trajaria justamente a armadura de Lotus e não a de Pavão? Provavelmente, meus amigos, a imagem de Lotus teria uma ligação maior com Buda, até mesmo a posição em que Shaka sempre está meditando, sendo essa a posição de Lotus. Porém, ao meu ver, a armadura de Pavão certamente teria mais coerência, já que a mesma é uma constelação real entre as 88 do exército de Atena, enquanto Lotus, na verdade, é uma constelação hindu. Curiosidade número 10, a mitologia de Lotus e Pavão. Começando pela constelação de Lotus, ela existe na astronomia hindu, onde é chamada Satabisha ou Satataraka. Essa constelação tem a forma tanto de um lótus aberto como de uma roda. Ambas as formas têm a mesma configuração. Lótus é uma flor aquática e, segundo o budismo, Buda nasceu coberto por uma flor desse tipo. Já Pavão é uma constelação do hemisfério celestial sul. E na mitologia é dito o seguinte: Pavão é uma das muitas constelações que homenageiam servos de Hera, deusa das bodas e rainha do céu no panteão grego. Sendo assim, o pavão é a ave que simboliza a deusa. Segundo o mito, o pavão tem os olhos nas penas da cauda, vindos de Argos, um monstro de 100 olhos, incumbido por Hera de vigiar Io, uma das amantes de Zeus. Mas e vocês, meus amigos, acreditam que Shaka combinaria melhor com a armadura de Lotus ou com a armadura de Pavão? Comentei para eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?